Então a gente vai começar, né, Zanon? Vamos começar, depois a gente deixa a live salva e a gente manda pra galera aí. Legal, legal. Então, Zanon, vou voltar só a falar, né? Agradeço aí pelo convite, por receber o convite, né? Muito importante você aqui no livecast, né? Você tem um trabalho muito legal. Muito obrigado por aceitar esse convite. Vou te apresentar aqui rapidinho, e aí a galera já tem ideia. Eu acredito que muitos aí já te conhecem. Se possível, Zanon, a gente compartilhando esse link, né? Novo, seria legal, né, para a galera já ter ciência que tá tendo. Olha lá, o pessoal tá começando a conectar, ó. Agora vai, ó. Aê, legal. Vamos lá, Reinaldo Zanon é pai de Luiz e da Louise, né? Isso. Marido da Grazi, bacharel em teologia, psicólogo com pós-graduação em psicanálise, motociclista e presidente do Menorá Motoclube cristão e fundador em Apucarana. O Menorá já está presente em 9 estados do Brasil. Legal, hein? Zanon, muito bom. Vamos lá. Exatamente, exatamente. O Menorá foi fundado aqui na cidade de Apucarana, né? Eu Uhum. sou de São Paulo, você também é de São Paulo, não é? Então, São Paulo. Eu sou natural de São Paulo, da Zona Leste. Morei 33 anos aí em São Paulo. Uhum. E há 10 anos, esse ano faz 10 anos que estou aqui em Apucarana, né? Uhum. Aqui me formei em psicologia, aqui constituí a minha família, minha esposa é daqui. Hoje sou casado, tenho, como você disse, 2 filhos, a Loíse e o Luiz. E aqui em Apucarana nós fundamos o Menorá Motoclube Cristão, que graças a Deus aí já estamos em 9 estados do Brasil, com prospecção demais, né? E aqui eu tenho vivido uma história, né? Eu creio que pautada aí pelos princípios de Deus, obviamente, né? Aliado à psicologia, à psicanálise, que é onde é a nossa área de atuação profissional aí, e graças Uhum. a Deus tem dado muito certo. Legal, Zanon. Bom, e eu percebi que sua primeira formação foi em teologia, né? Como é que foi? Sim, sim. Sou teólogo também, né? Caraca. Foi minha primeira formação aí digamos, de graduação nível superior, né? E eu me Uhum. formei pela Unifil aqui de Londrina, sou bacharel em teologia, que inclusive dá um contrapeso nessa balança, né? Porque de um lado está a psicologia barra ciência, né? E do outro está ali a teologia respaldando a minha fé, né? Dando, na verdade, todo o subsídio para aquilo que eu creio, obviamente guardando a ética, né, da Claro. psicologia, nunca misturando as coisas, mas a minha fé também é pautada no meu diploma de teologia, aí, com certeza, né? Uhum. Sim, interessante, né, Zanon? Acho que é um complemento, né? Estamos no Brasil também. Eu acho que o Brasil é um dos países que tem mais cristãos, né, também. Eu percebo às vezes também que algumas pessoas até procuram, né, um profissional também que tem que acolha essa espiritualidade, né? Acho que não é nem muita religião, mas acolher essa espiritualidade, até mesmo nesse ambiente que é, às vezes, por exemplo, eu percebo muito um certo, não sei se você, algumas pessoas que perguntam, né? Ah, você é cristão ou você acredita em Deus? Porque às vezes eu me sinto melhor falando com a pessoa que vai me acolher aqui, né? Na minha espiritualidade. Quer saber como é que é para você? Você trabalha nessa questão de acolher essa espiritualidade no consultório? Como que é, Zanon? Na verdade, assim, muitas pessoas sabem que eu sou cristão, né? Muitas pessoas sabem que eu tenho uma vida, digamos, de caminhada cristã. Eu sou, como eu te falei, formado em teologia, eu sou diácono na igreja onde eu congrego,
né? Eu sou presidente de um motoclube cristão, eu tenho, né, ó, tatuado na pele aí, ó, o Legal. brasão da Menorá, que também é um, a gente pode falar depois sobre isso, também é um símbolo cristão, né? Então, assim, não fica escondido em hipótese alguma que eu sou um psicólogo que também é teólogo e crê em Jesus Cristo. Óbvio, na clínica a gente trata de psicologia barra psicanálise, né? Eu até deixo muito claro para os meus pacientes que quando eles me procuram, né, com essa ênfase na qual você mencionou, porque muitas das vezes gostariam de ser atendidos por um psicólogo cristão, eu falo que para eles, né, quem vai dar a resposta ali muitas das vezes é o psicólogo. Se ele quiser conversar sobre teologia, a gente pode procurar. Eu estou aqui na minha clínica agora, né? Acabei de atender um paciente, então quando eu trato de assuntos voltados para o reino, né, digamos, barra teologia, aí eu acabo tratando fora daqui. Aqui eu deixo um ambiente propício para psicologia, propício para psicanálise, né? Aqui o setting é totalmente analítico, né? Eu trabalho com a vertente da psicanálise, Legal. então a gente não mistura os vinhos, vamos dizer assim, né? Então a gente não mistura os vinhos, mas a ideia de que sou um psicólogo cristão não tem como esconder, né? Isso aí é fato. Muito bom. Legal. Ô, Zanon, e como é que foi esse movimento aí do Menorá Motoclube? Como é que foi aí? Cara, olha só, é uma história muito legal, muito bacana, né? Eu fiz parte de outro motoclube cristão antes do Menorá. Eu fui diretor do Esquadrão de Cristo. E daí, na época da pandemia, aconteceram uma série de fatores que fez com que eu me desligasse do clube que eu fazia parte, né? Só que eu, como em tudo na minha vida, eu vivo isso de uma maneira muito forte, né? O motoclubismo, a cena biker, que eu costumo chamar, ela está intrínseca na minha natureza. Eu amo andar de moto, sempre amei, ando de moto desde os 15 anos lá em São Paulo, né? Mas é, comecei a andar de moto de uma forma, digamos, mais profissional assim. Então, o motoclubismo entrou na minha vida de uma forma muito forte. Aí estávamos na pandemia, em meados de maio, junho de 2020, quando Deus me deu o projeto, né? Eu creio que, e tenho certeza disso, que o próprio Deus me deu o projeto do Menorá Motoclube Cristão. Se você me permite, né? Preciso ter um pouquinho de fé para acreditar, né, no que eu vou falar. E quem não crê também, tudo certo. Eu acho que o respeito é máximo com quem crê, com quem não crê, né? Mas é preciso ter um pouquinho de fé. Eu estava um dia na minha casa, num domingo para segunda, né? Eu não conseguia dormir. E quem é casado, você sabe, né? Você fica na sua cama, virando para lá e para cá. Você não dorme, não deixa sua mulher dormir, né? Eu peguei, levantei da minha cama e fui para a sala. Chegando na sala, eu ouvi uma voz audível, assim como eu ouço a sua. Eu ouvi uma voz audível e a voz falou para mim: pega um livro que está na sua prateleira. E eu, meu Deus, né? Pensei comigo, estou ouvindo coisas, né? E a voz então repetiu: pega um livro que está na sua prateleira. E aí eu comecei a entender de que aquela voz que falava comigo era a voz de Deus. E aí eu respondi, eu falei, qual livro? Se você me permite, deixa eu pegar o livro aqui, que ele está aqui, ó. Fique à vontade. Ó, e aí eu perguntei para a voz, né? Comecei a dialogar com aquela voz que até então eu não estava entendendo de quem era, mas depois eu vim a entender que era a voz de Deus, e eu respondi aquela voz. Falei, qual livro? E a voz falou, a história dos Hebreus, né?
Ali na minha prateleira haviam vários livros. Eu perguntei qual livro era, e aí eu peguei esse livro aqui, ó. É um livro Legal. de 1000 páginas. Olha a grossura dele. Acho que tem quase uns 2 quilos esse livro aqui. Aham. Do Flávio Josefo, né? De um famoso historiador hebreu. E eu peguei Uhum. o livro na mão e falei para Deus, né? Falei, tá, eu estou com o livro na mão. Aí a voz falou para mim, aí está o nome do seu motoclube. E eu, motoclube dos Hebreus, eu não entendi do que se tratava, né? Aí, essa hora, eu entendi que era Deus que estava falando comigo, porque era algo que estava angustiando o meu coração. A saída do meu antigo clube e tal, eu não sabia se eu ia entrar em outro. E aí Deus falou para mim, aí está o nome do seu motoclube. E aí eu questionei, eu falei, como assim, Deus? Né? O Aleph, eu sou teólogo, mas eu tenho a humildade de dizer, né, sempre eu conto isso, que eu não conhecia o termo menorá, né? Aí eu peguei ali e Deus falou para mim, menorá, é o nome menorá. Quem conhece esse símbolo aqui, ó, a gente conhece como castiçal, a gente conhece como candelabro, né? Uhum. A gente conhece como vários nomes, mas o nome disso em hebraico é menorá. Esse candelabro aqui, ó, ele chama menorá em hebraico. E aí eu fui entender que se tratava do nome menorá. Ou seja, Deus usou esse livro para falar o nome do meu motoclube, né? E ali começou o processo, né? Eu fiz alguns questionamentos para Deus, porque olha só, quem sabe a menorá é um símbolo muito usado pelos judeus. Embora muitas igrejas cristãs carregam a menorá em seus púlpitos, mas a menorá é um símbolo altamente usado pelos judeus. E eu questionei a Deus. Eu falei, Deus, amém, eu já entendi que é o Senhor que está falando comigo, mas é o nome menorá, o símbolo da menorá é um símbolo muito usado pelos judeus. E eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, né? Eu queria fazer algo voltado para os cristãos, né? E aí Deus falou comigo que a menorá não era somente dos judeus. E ali ele falou para eu abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, do verso 12 ao 20, quando é João na ilha de Patmos, tendo uma visão exatamente de Jesus saindo por detrás de uma menorá. Então ali eu entendi que não era somente um símbolo judeu, né? E aí, para finalizar a história, que é um tanto quanto complexa, nós estávamos em maio de 2020, né? E aí as mesmas insígnias de Apocalipse, capítulo 1, do verso 12 ao 20, Deus falou assim para mim, para você saber que sou eu que falo com você, a data da fundação do Menorá vai ser dia 1º de dezembro de 2020. Ou seja, as mesmas insígnias de Apocalipse 1, 12 e 20 virou então a data da nossa fundação, né? Eu costumo até dizer que o AP que tem aqui, ó, no nosso brasão, que é o Apocalipse, também é o Apucarana, né? Deus Interessante. uniu isso de uma forma tão homogênea, né, entre a fundação do Menorá e o Apocalipse 1, 12 e 20, que o Apocalipse, para mim, serviu até como a cidade na qual o Menorá foi fundado, que foi aqui, Apucarana. Né? Então, é uma história muito complexa, é por isso que eu disse que é preciso ter um pouquinho de fé, né? Porque tudo bem quem não acredita, né? E eu estou até vendo uma pergunta aqui, né, de uma moça aqui que está perguntando qual é o intuito. E aí o intuito do nosso motoclube foi levar a palavra de Deus, o evangelho genuíno de Jesus Cristo. E hoje nós já estamos em 9 estados do Brasil, temos mais de 100 pessoas, direta e indiretamente, ligadas ao motoclube, e a nossa principal missão é levar o evangelho de Jesus através das nossas motocicletas. As nossas motocicletas
são os nossos instrumentos, os nossos objetos, instrumentos de evangelização que a gente usa para fazer o ID aí, o ID e pregar o evangelho a toda criatura. Ufa, é mais ou menos isso aí. Caraca, é uma história extraordinária, né, Zanon? Cara, e é uma história que eu sempre falo, Aleph, que por mais eu me considero um homem inteligente, que por mais inteligente que eu seja, ou qualquer outro ser humano, eu jamais teria capacidade de bolar isso, entende? Tipo assim, não teria como, porque é algo tão, com todo respeito, eu amo o meu clube, mas é algo tão extraordinário, é tão sobrenatural, que não tem como ter sido bolado por uma cabeça humana, entendeu? Deus te dá um livro, né? Te falar que o nome do seu motoclube está na capa do livro, te falar o nome, Menorá, te dar a data de fundação, ou seja, tudo que Deus me falou, Aleph, aconteceu. Ele falou a data da fundação, ele falou quantos diretores teriam, ele falou as cores, ele falou tudo. E tudo que ele falou aconteceu. E de lá para cá, o Menorá só foi respaldado. Hoje, graças a Deus, né, eu costumo dizer isso, que lógico, sempre tivemos a bênção de Deus, sempre. Mas Deus sempre respaldou. A gente é bem visto por motoclubes cristãos, por motoclubes não cristãos. Existe, não vou falar nome, mas existe uma briga mesmo entre dois motoclubes bem grandes no Brasil, né? E que eu não vou citar nome até para ser ético, mas qual que é o papel do Menorá? O Menorá acaba unindo essa galera. Infelizmente, agora nós perdemos um diretor nosso que sofreu um acidente e ele veio a falecer, né? No comboio do comboio fúnebre dele, ou seja, do caminho do velório até o cemitério, tinha esses dois motoclubes andando junto no mesmo ambiente, sabe? Um ambiente de funeral onde 25 pessoas aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador, e esses motoclubes rivais estavam ali num ambiente de paz, de tristeza, mas de paz, óbvio, né? Para estar ali num propósito em comum. Ou seja, né? Esse é o papel do Menorá. É apaziguar, é trazer a paz, é trazer o amor, é trazer a mansidão e, obviamente, com aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é ser biker, que é ser motociclista, né? Nós não estamos aqui pagando de motociclista, não. Nós somos motociclistas. Eu já rodei 1.300 quilômetros num dia, bro. Eu saí de Brasília às 5 da manhã e batemos em Apucarana às 10h30 da noite, 17 horas em cima de uma moto. Ou seja, se você não for biker de verdade, você não faz isso, né? Então a gente é de verdade, né? E é por isso que a gente tem todo esse respeito aí, graças a Deus. Nossa, que legal. E até pegando o que você falou sobre a Menorá, isso que eu ia te perguntar, Zanon, se já teve algum judeu, né, um hebreu que perguntou se o motoclube era judaico ou não. Porque Muito, cara. Isso acontece direto, direto. Inclusive, eu até participei de um podcast, né? E o rapaz me perguntou também essa mesma pergunta que você fez, e eu contei para ele que foi de um dia de um milagre, que eu sou cristão há mais de 20 anos, e eu vivenciei um milagre exatamente por um judeu, né? Nós tínhamos ido para Curitiba e nós fomos fazer o coletamento. O coletamento é usar o colete pela primeira vez, né? Nós fomos fazer um coletamento de um membro lá, aí fizemos o coletamento, na hora do almoço nós fomos almoçar em um shopping.
quando nós estávamos andando na praça de alimentação, uma senhora veio até mim e falou assim: moço, o meu patrão quer falar com você. Você pode falar com ele? Né? Ela falou assim: ele é judeu e ele queria falar com você, tal. Aí eu já meio acostumado, eu falei: claro, vamos sim. Aí ela falou assim: só que tem um detalhe que eu preciso te contar antes de você falar com ele. Eu falei: o quê? Ela falou assim: ele mora em Israel, ele é judeu de Israel, ele está passando uma viagem aqui no Brasil e é um detalhe, ele é cego, ele é deficiente visual, ele não enxerga absolutamente nada. E quando vocês estavam passando aqui pelo meio do shopping, ele falou para mim: chama aquele homem, porque ele falou que viu uma menorá nas suas costas, né? O Uau! nosso colete tem uma menorá nas costas. E aí eu já senti que estava tendo um clima espiritual, de sobrenatural. Cheguei até o senhor, era um senhor de uns 2 metros de altura, careca, e ali eu me apresentei a ele, ele não falava português, a mulher ia traduzindo ali. Me apresentei a ele, falei que eu era o presidente do Menorá, né? Ele falou: olha, eu preciso te contar algo, eu não nasci cego, né? Eu não nasci deficiente visual, me tornei deficiente visual depois de um acidente, e eu não enxergo absolutamente nada, eu não enxergo vulto, eu vivo no preto total, na escuridão total, mas quando você estava passando, eu vi uma menorá dourada nas suas costas, né? E ali a gente entendeu que tinha havido um milagre. Eu não sei, óbvio, né? Se esse homem voltou a enxergar, nós não tivemos mais contato, Sim. né? Nós não tivemos mais contato, mas ali houve um milagre, né? Porque nós temos a menorá prata, que é o meio escudo, temos a menorá dourada, que é a que eu carrego, que é o full patch, né? E ele conseguiu diferenciar a cor. Ele falou assim: nas suas costas tem uma menorá dourada, sabe? Uau! Então, cara, isso foi um milagre. E aí aproveitamos, né? Respondendo a sua pergunta. Aí ele: como assim? A menorá é dos judeus, isso é algo nosso. Como assim um cristão? Aí lá fui eu explicar o Apocalipse, a visão de João na ilha de Patmos, mostrar para ele que no Novo Testamento, porque os judeus não acreditam no Novo Testamento, né? Eles acreditam só até o livro ali de Malaquias, né, que é o Velho Testamento. Eles acreditam na Torá, no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros ali da nossa Bíblia, enfim. E aí ele questionou: como assim? A menorá é algo nosso, dos judeus. Aí eu expliquei, ou seja, foi um momento de evangelismo também, né? Além do milagre, nós tivemos a oportunidade de evangelizar aquele homem ali, né? Uhum. Sim, interessante, né, Zanon? É os judeus perguntar, né? É um símbolo muito usado mesmo por eles, né? Muito. Existem os judeus messiânicos, né? Quem são os judeus messiânicos? São os judeus que acreditam em Jesus Cristo, né? Existem muitos judeus messiânicos no Brasil, inclusive, né? Que acreditam que Jesus Cristo vai voltar. Eles acreditam no Yeshua, né? Eles chamam o nome de Jesus em hebraico é Yeshua. Eles acreditam na volta do Messias, né? Do Messias. Ou seja, então muitos judeus são messiânicos e acreditam em Jesus, mas a grande maioria, os judeus ortodoxos, como a gente chama, né, que são os mais tradicionais, eles não acreditam em Jesus. E aí, muitas das vezes, tem sim o questionamento, sabe, Alan? Pô, como assim? Esse símbolo é nosso, entendeu? Mas, pelo contrário, a gente fala que, como é um candelabro, ele serve para iluminar o templo, né? Nós falamos que nós viemos iluminar, ou seja, nós carregamos essa luz de Deus ali através da menorá. E eu falo que a gente não tem luz própria, né? A luz que está em nós é a luz de Deus. É interessante, né, Zanon? Até pegando esse gancho, né, desse ser humano que reconhece que ele não tem uma luz própria mesmo, né? Eu acho que
Tem até uma passagem do próprio Freud que fala sobre isso, né? Sobre o ser humano autodestrutivo, Sim, o ser humano que precisa de uma. Ele até acho que é mal interpretado, né? O Freud com a religião. sim. Hoje a gente tem outro olhar, mas ele fala que é um mal necessário, né? As Sim, pessoas interpretam sim. muito bem, mas que É, é necessário porque o ser humano ele sempre vai para as trevas, né? É, exatamente. basta ver o histórico na clínica, a gente vê, observa muito que o ser humano ele é, digamos, o pior inimigo dele na Ele é autossabotagem. autodestrutivo, né? Se você deixar o ser humano pelo ser humano, vai acabar nisso que o Freud falou, né? O ser humano ele tende a ser a natureza, a nossa natureza, ela é assim, né? Olhando pelo um campo teológico, nós temos a natureza adâmica de Adão, né? Então, e aí é por isso, o meu pastor até fala que a psicanálise, ele é psicanalista também, que a psicanálise aliada ao reino de Deus faz muito sentido. Lógico que temos que saber separar o lugar da clínica, o lugar da clínica é o setting analítico, não é um lugar de religião, mas faz muito sentido. É por isso que, né, eu como psicólogo, dentro da faculdade, ali, né, você também é psicólogo, acho que sempre dá esse conflito na cabeça de todos os psicólogos, qual abordagem seguir, né? Uns seguem para TCC, outros seguem para análise do comportamento. Eu, desde o primeiro ano de faculdade, isso é muito raro de acontecer, mas não que eu sabia que eu seria psicanalista, mas eu sabia o que eu não seria, entendeu? Eu já tinha exatamente no meu intrínseco mesmo, assim, que o que fazia mais sentido para mim era a psicanálise, né? Eu respeito muito a teoria da evolução, o evolucionismo, eu respeito demais, né? Só que para mim nunca fez sentido porque eu acredito no criacionismo, né? Eu acredito que Deus criou tudo. Então, desde o primeiro ano de faculdade, eu já sabia que, né, o viés que eu seguiria seria da psicanálise, né? Legal. Ó, Zanon, a Mel Almeida perguntou aqui, ó. O tema da live é motoclube e saúde mental. Você pode falar, por favor, alguma experiência ou testemunho de alguém que se libertou, quer seja algum vício ou depressão após entrar no motoclube? E só um detalhe, Zanon. E é interessante que é bem a pergunta que eu ia fazer. Aham. Conexão aqui, tá? Sobre. Só complementando a pergunta da Mel também, que é sobre essa questão do impacto que o motoclube ele tem, né, na vida das pessoas, porque eu Olha, acredito, eu observo os motoclubes passando, é muito lindo de se ver, né, aquela galera de moto, né, pô, show de bola. E bom, Zanon, como que você pode responder essa pergunta aí? posso, mas a gente tem que ir por partes, né? Para a gente poder explicar de uma forma que o pessoal possa entender, tanto com o viés da psicologia barra psicanálise, que é a que eu trabalho, até porque de uma forma ou de outra, a gente, quando vai falar, que nem ela pergunta de alguém que se libertou. A psicanálise, em momento algum, vai pregar libertação, certo? Né? Pelo contrário, eu sou lacaniano. O Lacan ele fala que a cura vem através da fala, né? Que o sujeito é estruturado em uma linguagem, tá tudo certo, mas quando a gente fala de libertação, a gente tem que ir para o viés cristão, tá bom? Qual, né? Libertação, vamos falar de, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente pode falar assim, vamos pegar um exemplo, né? Da coisa linda que você falou, a prática biker, né? Honrar as cores, a gente pode olhar aí pelo viés psicológico. A sensação de pertencimento, né? Você fazer parte de uma tribo, de identificação, tudo isso é psicológico. E isso é legal.
Eu acho que isso por exemplo, quem que entra no menorá? Quem se identifica com o menorá, né? Quem que entra no clube A, B, C ou D? O cara que é A entra no A, o cara que é B entra no B, né? Então, ó, minha esposa falou assim, ó, andar de moto também é terapia. Eu vou só reformular a frase dela. Não é terapia, mas é terapêutico. É, Né? Mas vamos lá, respondendo a pergunta da moça aí. Olha só, o Menorá é um clube interdenominacional. Então vamos por um viés religioso. O Aleph é católico e eu sou cristão evangélico. Nós dois somos cristãos, mas o Aleph, é só um exemplo, tá, gente? Mas o Aleph é católico e eu sou evangélico. Ele pode fazer parte do Menorá? Pode. Por quê? Porque nós entendemos que o nosso viés é o cristianismo e não a denominação A, B, C ou D. Então vamos lá. A pessoa entra no Menorá, ela entra do jeito que ela está. Ela não precisa ela tem que entender que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela, ela tem que se identificar com um clube cristão, porque afinal de contas nós não bebemos, nós não nos drogamos, nós não fazemos nada que vai contra a prática cristã, amém? Então, ponto. Então, se ela entra num clube cristão, ela já sabe onde ela está botando os pés dela, né? Aí falando de libertação, né? Às vezes a pessoa entra fumando, entra bebendo, né? Ela não foi liberta ainda, mas aí ela vai tendo experiências com Deus através de Jesus Cristo e sim, respondendo a pergunta, não tenho número aqui para te falar de quantas pessoas que se libertaram pelo poder de Jesus Cristo através do Menorá. Porque não é o Menorá que cura, não é o Menorá que liberta, tá bom? Deixar isso bem claro. Né? A pessoa se identifica com o clube, aí ela vai mudando os princípios dela, ela vai tendo um novo jeito de viver, de caminhar. Aí vamos supor, ela entrou que ela fumava cigarro. Aí com o tempo ela já vai parando de fumar, ela para de beber, porque isso é um princípio dentro do clube para ele poder graduar, porque ele entra como aspirante, ele entra como próspero, ou prospect, que a gente chama. Então, ali, como prospect, todo mundo sabe que aquela pessoa está aprendendo. Então, por exemplo, lógico, ele nunca vai poder beber ou fumar com o colete do Menorá. Mas vamos supor que ele tem uma dependência da nicotina, eu não vou falar para ele, ó, para de fumar para depois você entrar no Menorá. Não, né? E aí, com o passar do tempo, ele vai querendo progredir, ele vai querendo alcançar um lugar de referência. E aí, sim, Jesus, através de um querer, Jesus vai e liberta a pessoa, né? Aí sim, ele deixa o cigarro, deixa a bebida, né? E se ele não deixar também, olha, tá tudo certo. Só não vai graduar, entendeu? Porque é um direito seu. Você escolhe se você quer ser livre ou não, né? Você decide. É a mesma coisa quando você procura um tratamento de ordem psicológica. Você pode ver, todo mundo que chega na clínica por obrigação não permanece no tratamento. não. Ele tem que decidir se tratar, ele tem que decidir querer melhorar, né? Não vou nem usar o termo cura, mas ele tem que decidir querer melhorar de vida, né? É assim. E aí, respondendo a pergunta, milhões de pessoas, não só no Menorá, mas em vários motoclubes cristãos aí, conseguiram se libertar, sim. Uhum. Ficou claro? Eu consegui, Aí, né? entendi. Obrigado por responder. Ó, a moça falou aqui, a Didinha, ó, ela falou assim, ó, é uma mudança de dentro para fora, é isso aí, cara, É. né? Porque é isso, Deus faz isso. E também na psicanálise é de dentro para fora, é algo que acontece dentro para fora, né? Do aparelho psíquico, né?
é de dentro para fora. E aí vai refletindo fora. Exato, muito bom. Ô, Zanon, e é interessante, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, esse movimento de. Eu peguei um tempo, parece que eu sou velho, mas eu peguei um tempo onde eu me formei em uma faculdade cristã, né? E, cara, eu me identifico com você também, porque na época eu era o único que gostava de psicanálise. Tipo, acho que você já foi de cara, assim, de primeira. Eu fui lá, Somos sempre a minoria. foi o segundo semestre. E assim, e aí foi interessante, uma professora de psicanálise, professora Silvana, gente boa pra caramba, e ela era cristã, e ela falava sobre isso, né, que existia já um grupo, né, que se reunia, tal, é muito interessante. Só uma questão, Ozanon, por exemplo, eu trabalho com muita dependência química, né, e eu vejo, vira e mexe, muitos até que estão em alguns motoclubes, e você falou sobre o uso do álcool. Qual é a dica que você deixa para a galera que frequenta o AA, o Alcoólicos Anônimos, o NA, Narcóticos Anônimos, né? Que eles têm alguma dificuldade, às vezes, em alguns motoclubes, por exemplo, que às vezes o ambiente, né? Você pode falar um pouco sobre isso, pode influenciar muito as pessoas, né? É comprovado cientificamente, por exemplo, que se eu andar com a pessoa que fuma algum tipo de substância ou usa, né? Eu posso também já usar devido a essa identificação que existe. Qual seria o que você deixa, Zanon, para as pessoas que estão ali querendo, às vezes, mudar um pouco, porque não se sente bem, a substância está fazendo mal para eles? Sim. Como que... Então, os nossos colegas psicólogos aí da análise do comportamento, eu acho que nisso eles vão concordar comigo em fato e de verdade, porque assim, o ambiente influencia muito, né? Isso é fato, né? O ambiente influencia muito. E a gente entende que se o ambiente não é para você, né? Aí não somente a psicanálise, né? A psicologia e a própria teologia vai falar o quê? Fugir da aparência do mal, né? Vamos imaginar esse mal aí não como o mal do diabo de tridente lá, tal, mas o mal que faz aquela pessoa a ser dependente. Vamos só imaginar isso, né? O ambiente, sim, ele vai fazer muita diferença, né? Então, o que é o ideal? O ideal é a pessoa ter a consciência, né, de que o ambiente não a favorece. Só que isso não adianta você jogar essa verdade assim, como nua e crua na cara da pessoa, porque senão, mas você tem que fazer, né? A gente fala na psicanálise de apontamentos, né? O que leva essa pessoa? Porque muitas das vezes, você vai concordar comigo, você trata pessoas com dependência química, ela vai falar assim, cara, eu não sei o que acontece, a hora que eu vejo, eu já tô lá. Ela não sabe falar o porquê que ela vai lá. Lógico, a gente sabe que tem a dependência, tem todas as questões emocionais, mas o que eu quero dizer? Ela não sabe. É óbvio que se a gente pudesse trazer isso para uma realidade bem visível, né, ela não iria lá. Mas é trazer a consciência. Né, a psicanálise vai sim buscar lá no fundo de alguns porquês que você faz algumas coisas que você não sabe. Eu vou dar um exemplo para você. Na psicanálise, muitas das vezes, você pega uma pessoa que tem medo de altura, é um exemplo, não é que é regra, é só um exemplo, tá? Ela tem medo de altura, mas ela, quando criança, teve um capote de uma escada que ela nem lembra, e aquele capote daquela escada refletiu nesse pseudo-trauma e vai, entendeu? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa não sabe o porquê que ela está ali. Então, você tem que fazer ela entender o que ela leva ali. O que faz ela ir ali. E a hora que ela tiver a consciência, o que ela vai fazer, Aleph? Ela vai começar a evitar os lugares, né? Ela vai começar a deixar os lugares, né? E isso é de forma gradativa. Ou seja,
vai emergindo, né? Na psicanálise a gente chama que o inconsciente emerge e aí a pessoa, não é isso, cara. É isso. Ela vai tendo essa consciência, né? Mas o adicto, como a gente chama, né? Ele vai sempre tentar voltar, a repetição que a gente fala, né? Se ele não se cuidar, a repetição, daqui a pouco ele vai estar lá de novo. E aí, eu como teólogo, né? Eu não posso deixar de responder essa pergunta sua, né? Sem a visão que me libertou, Aleph. Entendeu? Eu sou fruto disso, né? Eu tive uma dependência com álcool e drogas na minha juventude, né? E quem que me libertou? Hoje eu faço análise, lógico, eu me cuido da minha saúde mental, mas quem me libertou foi Jesus Cristo, né? Se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Lógico que eu não prego isso dentro da clínica. Eu estou falando de mim, Zanon, paciente e servo de Deus, né? Mas eu acho que respondendo a sua pergunta, é basicamente isso. Através da via da psicanálise, é você mostrar para a pessoa, né? Através da fala dela, né? É meio difícil de explicar para quem talvez não entende a via da psicanálise, né? A via do inconsciente. Às vezes não vai fazer sentido, né? Porque eu já ouvi assim, se fosse tão simples assim, 10 sessões de psicanálise estava todo mundo liberto. Não, não é isso, né? O próprio Freud falou sobre a questão do tempo, né? Só chega na minha clínica, Zanon, você acha que 8 sessões eu tô curado, eu tô livre do vício? Não, nunca. Não é assim. Não é, não é pastel de frango, né, Aleph? Com todo respeito aos nossos pasteleiros do Brasil, né? Mas a psicanálise não é jogo rápido, não é. Ninguém entra num setting analítico falando assim: vou fazer 2 sessõezinhas ali e eu vou estar livre. Não. É todo um trabalho a médio e longo prazo, né? Principalmente com adictos. O próprio AA, né? Dos adictos anônimos, né? Eles falam sobre isso, um dia de cada vez, né? Vencer um dia de cada vez. Só por Né? hoje. Só por hoje, que é famosíssimo, né? Eu tive, na minha graduação, eu tive o privilégio de estagiar numa clínica de recuperação, sabe? De adictos, sabe? E a gente fazia terapia em grupo ali, e era muito bacana poder vivenciar a fala deles ali, né? Nós totalmente inexperientes, mas isso trouxe para a clínica hoje algo de muito, muito valor, né? De saber da subjetividade, né, Aleph? Tratar o sujeito pela subjetividade, não colocar todo mundo dentro do mesmo balaio, tipo assim, com esse deu certo isso, vai fazer esse com todo mundo, sabe? Eu acho que o que me encanta na psicanálise, que eu falo que faz a gente amar e odiar o Lacan, né? Quem ama o Lacan não sabe porque ama e não, às vezes odeia amar, né? Bem isso, assim. É por causa disso, cara. É a subjetividade de cada um, sabe? O que funciona para o A não funciona para o B, né? Eu acho que é isso que me encanta na psicanálise. Cada um tem um método. Método que eu falo não é científico. Não estou falando disso. Eu estou falando o método do sujeito, da psique humana. Eu não posso tratar o A que nem eu trato o B. Cada um tem uma história. Cada um tem um lugar, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu falo muito, hein, meu querido? Corta aí, Tá senão. maravilhosa a live, tá ótimo, Zanon. Acho que tem uma pergunta aqui também. Deixa eu ver aqui. Acho que vai vir com mais um viés espiritual, não sei. Eu conheço algumas pessoas que acham que o evangelho é psicologia. É como água e óleo, não se misturam. Você
tendo conhecimento em ambas. Qual a sua opinião sobre? O que você acha, Zão? Olha, ó, nós temos que tomar cuidado para responder essa pergunta, que você sabe, né? Tem muitos críticos de plantão E pega corte. e pega corte, aí faz um corte ali, fala lá, ó, tá misturando psicologia com fé. Calma, vamos por partes, tá? Tem que tomar muito cuidado. Então, olha só, eu sou teólogo. E Aleph, graças a Deus, cara, hoje eu tenho meu diploma de teologia e eu glorifico a Deus por isso. Por quê? Porque nós somos muito ponderados para falar sobre isso, né? Os psicólogos, barra qualquer outra abordagem e psicanalistas, você vai entender exatamente o que eu estou falando, né? É, tem muito preconceito sobre a fé, né? E cada um. Mas é a opinião do Zanon, teólogo, que me respalda. É por isso que eu dou graças a Deus. O meu diploma de teologia, ele me respalda para eu poder falar o que eu vou falar. Mas eu acho que, sabe, vamos fazer uma analogia para ficar claro. A linha do trem, saca? Não tem um ferro aqui e outro ferro aqui. Para mim, um ferro daquele é a psicologia ciência barra qualquer outra abordagem que você quiser. E o outro ferro desse mesmo trilho é a via da fé. Entendeu? Óbvio, em algum momento pode bifurcar, entendeu? A pessoa decide só ir pela fé, ou ela decide só ir pela ciência barra psicologia, mas o que eu entendo? Que as duas separados, não no mesmo ambiente, né? Quando eu quero ter fé, eu vou num ambiente de fé. Eu não vou achar a fé dentro do ambiente de psicologia. É muito importante saber separar as coisas. Mas aliado às duas coisas, para mim é o mesmo trilho. Para os Zanon, tá? Para os Zanon é o mesmo trilho. O trilho que leva-me ao meu lugar. Qual é o meu lugar? É o que cada um vai entender que é o seu lugar, né? Alguns entendem, por exemplo, eu sou feliz sendo psicólogo e teólogo. Assim como tem gente que é psicanalista e advogado. Não é? Não tem. O cara, na minha pós-graduação de psicanálise, eu tive um colega de classe que ele era jornalista, Aleph. Jornalista. E estava ali fazendo uma pós-graduação em psicanálise, sabe? E tendo respostas que talvez eu tenho dentro da teologia. Entendeu? Uhum. Então, respondendo a pergunta, tem que saber colocar cada coisa no seu lugar, mas no meu entendimento, ambas vão ao mesmo propósito. Ponto. Acho que é isso. Legal. E muito bom, Zão. Acho bem respondido, né? E é interessante que até o próprio tem essa preocupação, né, que você está trazendo dele. Total. Ele não- Lacan era católico, né? O próprio Lacan. O Freud já era, né? O Freud tinha mais uma versão à religião, etc. E tudo bem. Mas o Lacan era católico. O irmão do Lacan, se eu não me engano, era padre. Eu não tenho certeza. Não sei se estou falando bobeira. Mas Uhum. eu sei que a família do Lacan, eles eram católicos mesmo, assim, sabe? E, e tem um contexto por trás. Na clínica mesmo, você não invalida a fé de ninguém. Vamos Exatamente. lá, eu sou psicólogo e atendo um paciente que é ateu. Amém, cara. Entendeu? Eu sou psicólogo e atendo um cristão. Amém também. A gente não invalida a fé de ninguém, não é isso? Exatamente. Não é isso que a gente aprendeu na faculdade? Né? A gente não invalida a fé de ninguém. Lógico que o psicólogo, o psicanalista, ele não deve expor
né, o lado dele, porque na clínica quem tem, né, hoje está muito na moda o lugar de fala, né? Mas na clínica é o lugar do analisante falar, né? Da pessoa que está ali, né, sendo analisada, né? O analista já falou em outro lugar. Ali não é o lugar dele falar. Ali não importa a opinião dele, né? Ali o que o analista acha ou deixa de achar não vem ao caso, né? Hum. A gente tem que ser neutro. É essa neutralidade que às vezes incomoda. Mas por que o psicanalista fica quieto? Não, a gente não fica quieto. Tudo bem, o lugar de quem está na hora da fala ali é o paciente, óbvio, né? A gente faz interpretações, a gente faz apontamentos, né? Eu costumo dizer que o psicanalista ele é aquele jogador de bilhar que ele não pega, dá atacada e rebenta as bolas tudo de uma vez. A atacada dele é certeira. É uma pontuação certeira que faz o paciente falar assim: cara, eu nunca pensei nisso. Eu nunca fui por esse caminho. Né? O que você acha? Eu não acho nada. Quem tem que achar é você. Não é esse o nosso lugar? A gente não é pago para achar, né? Mas é isso, cara. É o lugar do analista, é a função do analista que a gente fala, né? Ela é muito singular. É por isso que não deve se misturar as coisas. Eu falei tudo isso para deixar claro que o ambiente analítico, que o setting analítico não se mistura com religião. Isso tem que deixar muito claro. Do analista, né? A religião do paciente, ninguém vai invalidar jamais, né? Muito bom, Zanon. Muito bom. Interessantes, né, Zanon, você trazer essas questões. Eu queria te perguntar, Zanon, acho que para as pessoas que também que estão assistindo, quando que é a melhor hora, né, para fazer uma análise? Quando Análise, está doendo, olha aí. eu acho que é isso, né? É quando está doendo. Ninguém chega no analista, na clínica, eu vim aqui passar um tempo, porque tá bom. Não. A pessoa, quando ela procura ajuda, é porque ela está em sofrimento, né? E aí vem o acolhimento, né? Vem o lugar de acolher, sem julgamento, sem falar que está certo, que está errado, né? Sem apontar, porque isso todo mundo já faz. E olha só, olha o viés do reino de Deus aí, acolhimento, sabe? Jesus nunca apontou, né? Então é por isso que eu falo, o acolhimento, né? A saúde mental é tão importante hoje, né? Outro dia me perguntaram, não, mas antigamente não tinha Alzheimer, não tinha nada disso, né? Graças a Deus que as pessoas estudaram, hoje sabe se diagnosticar, né? Tem os diagnósticos, não sou contra os laudos, não. Eu acho que não pode fazer do laudo a muleta, né? A É, psicanálise ela vai contra isso daí. A pessoa se apoiar no laudo do TDAH e enfiar o dedo na cara do outro, você me respeite porque eu tenho TDAH, né? O aluno maltrata a professora, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Todd, É Todd. TOD, eu TOD, tudo é, né? Não estou falando que não Não, existe, existe. aham. Existe o TOD, existe o TDAH, tudo, né? O DSM da psiquiatria está aí, né? Mas o que eu estou querendo dizer tem que tomar cuidado. O meu TCC foi sobre isso, né? O meu artigo científico foi sobre isso, né? Recebi muitas críticas, recebi muitos elogios. Os psicanalistas, óbvio, concordaram. Os behavioristas não concordaram, e está tudo certo, né? Então é isso, é o caminho do acolhimento, né? O caminho do não julgamento. Eu acho que esse é o papel da psicologia de um modo geral. Ô, Zanon, você associou um pouco o reino, né? A visão do reino. Será que podemos dizer aí que Jesus dá
não Jesus no viés religioso, né? Mas Jesus em sua pessoa. Você acha, como que é para você Jesus nessa visão de escuta, nesse lugar também de escuta, de acolhimento, né? Posso pegar um livro, outro livro? Eu gosto de Pode. livro, hein? Peraí. Olha a sua pergunta e olha o livro que eu tenho na mão. Olha, Jesus, o caraca, maior psicólogo que já existiu. Eu gostaria muito que quem tem dúvida sobre a sua pergunta, leia esse livro aqui. Entendeu? fica a dica, hein? Fica a dica, fica a dica. Mas olha só, quando que você viu Jesus apontar? Ele apontou os fariseus, né? Ele apontou os fariseus. Ele apontou os falsos, né? Os que arrotavam santidade, né? Os santarrões, né? Mas eu estou falando dos que estavam em sofrimento. Eu estou falando dos que sofriam, né? Quando você viu Jesus julgar, né? É disso que eu estou falando, sabe? É o amor. Vamos ser didático. O amor ao próximo, ele também existe dentro da clínica, cara. É o amor do acolhimento, não é? Exatamente. Você não acolhe seus pacientes. Com o que você acolhe seus pacientes? É em amor, né? Lógico, você vai acolher sem julgamento, com o seu entendimento teórico, prático, mas dá para você atender com ódio? É impossível. Não dá. Dá para você acolher com ódio? Não dá, né? Então é isso. Jesus, ele sempre acolheu em amor, né? Respondendo a sua pergunta. Por isso que o maior psicólogo que já existiu, ó, não é o Zanon que tá falando não, tá? Aí, ó. Ó, é o Mark W. Baker, famosíssimo esse livro, tá? Legal. Entendeu? Então, vendeu aqui na época 1,7 milhão de livros no Brasil. Best-seller. Por que será? Ah, mas eu não vou nem ler. Tudo bem, cara, é um direito seu. Você quer continuar lendo só Lacan, Freud, lê o que você quiser. Eu acho que toda leitura é válida, né? Mas eu estou Claro. respondendo a pergunta aqui do meu colega psicólogo, né? Como que Jesus acolheu, ponto. E eu, como teólogo, eu posso responder, né? Eu posso responder dessa forma. É por isso que, ó, minha esposa falando aí, ó, tanto na psicologia quanto na obra de Deus, existe satisfação em ver vidas transformadas. Cara, não é muito bom você ver um paciente seu bem? Olha só, eu estou sendo psicólogo agora, porque, né? Não é legal você ver um paciente seu bem? É legal, cara. Não vamos ser hipócrita. E não é legal você ver alguém que foi transformado por Jesus também? É legal. É legal. Hoje a humanidade tem crítico demais, sabe? Tem muito crítico, cara. Hoje tem muito crítico, né? Eu acho que precisa ter mais amor ao próximo, né? É verdade. Muito bom. Zanon, outra perguntinha, a gente já vai finalizando, né? Mas quais são os benefícios, Zanon, de uma pessoa, né, procurar ser membro de um motoclube cristão? Vamos lá. Acho que eu já até falei um pouquinho, mas vamos falar que tem mais. O senso de pertencimento. Pode ver, o ser humano ele está sempre em busca. Isso a gente aprendeu lá, lembra? Dos grupos. Não é? A gente está sempre em procura de um grupo que se parece, que tem a nossa identificação dos barbudos. Vamos lá, né? O que eu entendo que vai fazer diferença na vida de uma pessoa? E aí eu vou ser até rasgado. Se ele for cristão,
e procurar um motoclube cristão, vai fazer sentido, entendeu? Então, dentro de um motoclube cristão, o que a gente entende? O nosso propósito. Tem um propósito por detrás disso. Não pode ser o ir por ir. Vamos lá, você pega os motoclubes, vamos dizer, vou usar uma linguagem que nem é legal de usar, mas seculares, os motoclubes não cristãos. Eles têm uma ideologia por trás. Não tem? Eles têm um porquê de existir. Então, olha só, se você procura por identificação, o motoclube, tem que ser um motoclube que também satisfaça o que você é, né? Imagina, eu cristão, vou estar dentro de um clube que não crê em Jesus? Não faz muito sentido, né? Então é isso. Quando você está inserido em algo que te faz bem, né? E aí eu vou ser cirúrgico no sentido de motoclube cristão, a gente faz em prol de um propósito. É sempre em prol de um semelhante, né? Por que eu pego minha moto e vou daqui para Brasília? Porque eu gosto de andar de moto? Também. Mas porque lá em Brasília eu vou ter o que fazer lá também. Eu vou ter um propósito lá. Eu vou evangelizar lá. Eu vou ter um modus operandi na qual a minha vida agrada a Deus, né? Então é isso, vai fazer bem para a pessoa, né? Olha só o psicólogo falando, vai fazer você se sentir bem, né? O que faz você se sentir bem? É o que você gosta de fazer. Você não faz pelo outro. E no cristianismo, no motoclube cristão, a gente também tem essa ideologia de fazer por Jesus. O ir de pregar o evangelho a toda criatura é um mandamento que Jesus nos deixou. E aí eu uso a minha moto para fazer o que eu gosto, aliada ao reino de Deus. E no menorá eu falo, Deus une propósitos. Deus ele pega pessoas que têm o mesmo propósito e colocam para vestir esse colete aqui, ó. E se um dia eles saírem, como já saiu, né? Pessoas entram e saem, eles não saíram porque são fracos. Eles não saíram porque não servem. Não. Eles saíram porque talvez findou o propósito deles ali naquele tempo. E eu creio no livre-arbítrio, né? Deus te deu o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser. Então, se você quiser fazer um propósito na qual Deus colocou no teu coração, você vai fazer. Se você achar que é a hora de sair do motoclube e ir para o motoclube B, C ou D, ou não ir mais para motoclube nenhum, tá tudo certo também. Boa. Legal, João. Tem alguns comentários aí, né? Tem, meu vice-presidente está aí também, o Jefferson, ó. Amém, glória a Deus. Legal. Deixa eu fazer. Deixa eu só comentar essa aqui, ó. A mulherada também pode participar do motoclube? No menorá pode, tá? O menorá tem mulheres que são pilotos, que pilotam suas motos. A minha esposa mesmo também é habilitada, né? Tem mulheres que não são pilotos, mas acompanham os seus maridos, vão nas garupas dos seus maridos, né? Mas respondendo a pergunta da nossa irmã aí, as mulheres podem sim fazer parte do menorá, né? Nós, inclusive, temos uma mulher que lidera o ministério feminino dentro do menorá, entendeu? Esses dias nós fizemos uma viagem aí, tinha mais mulher pilotando do que homem, entendeu? Isso é a gente fazer aquilo que a gente gosta, respeitar. Hoje em dia a mulher tem tanta veemência na sociedade, né, cara? Né? Então, a gente respeita todas as mulheres aí, né? E exige que respeitem as nossas mulheres também,
porque isso faz muito, muito bem. Eu costumo dizer que o respeito faz bem aos dentes, né? De todo mundo, né? Então, isso, no melhorar também não é diferente, não. Uhum. Zalon, eu vou aproveitar para agradecer a audiência aí, tá muito legal, boa audiência. Agradecer a todos os participantes. Zalon, teve algumas perguntas que, quando eu postei lá no Instagram, uma galera enviou, né? O Everton Lourenço, ele enviou assim: como funciona se existe uma área social de trabalhos sociais no Motoclube Menorá? Sim, é um lado muito forte nosso, né? O Menorá Motoclube Cristão tem um viés social muito forte, né? Por exemplo, a gente recebe mensalidades dos membros, né? A nossa mensalidade tem um valor simbólico, é R$ 50, a gente nunca escondeu isso de ninguém. Desde que fundou há 4 anos, nunca aumentamos mensalidade, mas esse valor da mensalidade ela é revertida também em obras sociais, né? A gente consegue no Natal ir lá angariar presentes e distribuir para as crianças. Na Páscoa a gente faz doação de chocolate, né? Doamos cestas básicas, enfim, tudo que a gente faz em prol do reino de Deus dentro do motoclube, com as ações sociais, a gente faz prestação de conta, no melhorar tudo que entra, a gente notifica, tudo que sai, a gente notifica, né? Todo mês é prestado contas mensalmente. Todos os diretores têm a ciência de quanto entrou, quanto saiu, quanto gastou, quanto não gastou. A gente paga o aluguel da nossa sede também, né? A gente tem uma sede legal lá, com mesa de bilhar para os nossos membros, com piscina. Então a gente também investe no social dentro do nosso clube, né? A gente também. Não adianta você cuidar da casa dos outros se a sua casa estiver bagunçada, entendeu? Então a gente cuida também dos nossos membros, né? A gente dá um apoio ali para os nossos membros, né? Aí quando está tudo em ordem, a gente também faz o bem através das ações sociais fora do melhorar. Né? Posso deixar o site? Pode, pode. Quem quiser conhecer mais do trabalho do Menorá, entra no nosso site lá, www.menoramcc.com.br. Lá você pode fazer um pedido de oração, você pode conhecer o nosso trabalho, você pode apresentar a vida de um irmão em oração, né? E ali a gente tá, o Instagram, @menorá, com H no final, MCC, no Instagram, YouTube, no nosso canalzinho do YouTube, a gente tem ali também vários vídeos de ações sociais. O Menorá recebeu esse ano atestado de utilidade pública da Uau. Câmara de Vereadores aqui de Apucarana, né? Ou seja, um reconhecimento também, né, do poder público, né, através dos vereadores, do vereador que eu trabalho, Thiago Cordeiro ali, reconheceu o nosso trabalho ali também. Então, cara, graças a Deus, o reconhecimento, a glória de Deus, mas o reconhecimento também, graças a Deus, tem acontecido aqui na Terra, né? Muito bom, muito bom, Zalon. Então, legal, pessoal que está aí, quiser entrar no site. Eu já entrei no site, muito, muito bom o site, muito lindo até de se A olhar. gente está dando uma repaginada lá, em breve vai ter mais novidades, né? Legal. A gente está fazendo agora panfletos de evangelização. Enfim, o Menorá, graças a Deus, não para. Quero aproveitar o ensejo aqui também, Aleph, mandar um abraço a todos os membros do Menorá, aos dependentes, né? Os dependentes são as esposas, os filhos, né? Dos nossos membros, né? Eu não vou falar cidade, porque senão eu vou acabar esquecendo, vou ser injusto. Então, do norte do Brasil até o sul do Brasil, um abraço do presidente Zanon, de toda a diretoria, toda a presidência aí, a todos que acompanharam essa nossa livecast aí. Muito bom. Tá, não teve outras perguntas, mas não vai dar tempo, né? Mas vamos, vamos. Será que dá tempo, Zalon, de você responder? Mais um? Bora! Ó, o Reginaldo, ele viu assim: como eu posso
como eu posso buscar suporte espiritual e emocional ao mesmo tempo, assim, ele perguntou. Vamos ser éticos. Suporte emocional, procure um psicólogo. Suporte espiritual, procure algo que vá de encontro à sua fé, né? É isso. Muito bom. Se ele quiser entrar em contato comigo no particular ali, ou com você, para a gente conversar um pouquinho aí sobre psicologia, né? Saúde emocional, né? E a gente está sempre à disposição. Ó, o nosso vice-presidente está falando para a gente falar sobre os eventos. Só fazer um convite agora, dia 24 de agosto, nós vamos fazer um motoculto na cidade de Astorga. Toda a galera está convidada para estar lá com a gente. Dia 24 de agosto, às 20 horas, nós vamos estar em Astorga e você é o nosso convidado para estar com a gente. Amém? Amém, muito bom. Não, para a gente fechar, uma perguntinha aí bem de reflexão. O que você espera aí para o futuro do Motoclube Menorá? Cara, é um trabalho que vai crescer muito. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão chegando a nós, né? Através de Jesus Cristo, une os propósitos e aí vai andar de moto. Tem gente que chega no Menorá só para andar de moto, que não quer saber de Deus e tá tudo certo. Depois ele conhece Deus lá, né? Mas ele reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, né? Eu vejo com muito bons olhos, sabe, Aleph? Eu acredito que futuramente aí os motoclubes cristãos, que embora já tenha uma expressão gigantesca em cenário nacional aí, mas em muito pouco tempo, né? Em pouco tempo, eu creio que os motoclubes cristãos vão ser ainda maiores, porque o alvo, o propósito é espiritual. Muito bom. E não, é legal, né, Zanon? Por exemplo, vocês acabam tendo mais cara de humano, né? Não sei, às vezes as pessoas associaram muito o evangélico de terno, gravata, e É ver um isso. evangélico crente que está numa Harley Davidson pilotando e É porque é a nossa vida, né? A nossa vida é essa, né? A nada gente com... não tá. lógico. Então, e é a nossa vida mesmo, né? A gente gosta desse estilo. E outra coisa, Aleph, Deus ele não olha para nossa vestimenta, não, mano. Ele olha para o nosso coração, entendeu? Ele quer saber do teu coração. Não adianta você, com todo respeito, ó, acho elegantíssimo terno e gravata, tá tudo certo. Mas não adianta você estar de terno e gravata e com o coração cheio de mágoa, não é? Exatamente. Entendeu? Então, o que importa é o coração, né? Essa barba, esse cabelo, esse visual, esse estilo, ele faz parte do nosso estilo, né? É um estilo. Assim como o punk usa os adereços punks, por que motociclista usa roupa preta? Porque a gente mexe com graxa, com poeira da estrada, então tem que estar sempre de preto mesmo, né? Entendeu? Não, eu vi que você tem um diferencial. É um colete branco. Ah, isso daí já deu bastante polêmica já, né? Mas o colete branco, ele é para os profissionais da saúde e para os capelães, mas não é um colete para rodar. Ah, tá. Ele não é um colete para a gente pegar a estrada, né? Ontem mesmo eu usei, mas eu estava dentro da igreja. Eu fui de carro com a minha família, eu tenho uma filhinha de 2 anos, né? O colete branco, ele é no menorá para profissionais da área da saúde e capelães. Né? A gente vai visitar, por exemplo, você vai dentro do hospital. Eu tiro esse colete aqui, que é o colete de estrada, às vezes a gente vai visitar pacientes na UTI, né? Eu não vou entrar na UTI com o meu colete de rodovia. Eu vou tirar o meu colete de rodovia, vou botar o meu colete branco e adentro a UTI, entendeu? É Legal. isso. Ele é um colete para obras com fins de capelania e com fins de saúde, né? Eu, como psicólogo, né, se tiver médico, enfermeiro,
ele também pode usar os capelães usam, né? O nosso vice-presidente é capelão, né? Ele pode usar o colete branco também, mas o colete branco não é para rodar, não é para rodar. O colete preto é o colete de estrada, amém? Legal. Ô, Zanon, passa um dia aqui. Eu trabalho no hospital também, hospital psiquiátrico. Um dia que estiver aqui em Itapecerica da Serra, dá uma passada aqui próximo do Ronaldel, passa aqui no hospital pra gente. Ô, show de bola, Aleph. Eu quero agradecer mesmo aí pelo nosso papo aí, foi muito legal, muito sadio. Eu espero que ninguém use, né, essa nossa conversa para um mal, porque, enfim, as pessoas sabem que nós falamos de saúde mental, falamos de fé, falamos de um monte de coisas aí, né? Então, que é o que eu falo, se glorificar a Deus, valeu a pena. Não, Zanon, então, primeiro eu agradeço aí a participação. Você foi super ético, sempre trazendo o seu lugar do analista, o lugar do teólogo, o lugar do cristão, com sua espiritualidade. Cara, eu agradeço muito aí a participação. Agradeço também a audiência aí, a galera que participou, que enviou comentário. Sigam lá no Instagram, nas redes sociais, o Zanon, né, Zanon? E a página do YouTube. E espero que, cara, vamos marcar outros bate-papos aí. Vamos falar mais vezes, porque eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade sobre psicologia, saúde mental, né? O motoclube é algo que chama a atenção mesmo, as pessoas veem as motos, né? Algo que acaba despertando uma curiosidade, né? Então, estou sempre à disposição aí. Zanon, obrigado pela aula, hein, cara. Acho que eu vou deixar uma dica aí, não sei como que é aí para você. Cara, você tem uma forte tendência aí para ser um professor de psicologia, de teologia, cara. Você deu uma aula aqui hoje pra gente. Parabéns. Amém, cara. Obrigado. Glória a Deus. Que bom que, né, a gente tentou falar num jeito bem simples, bem tranquilo, para que fosse bem didático mesmo. Acho que essa que é a ideia. Se foi dessa maneira que você viu aí, acho que atingimos o nosso objetivo, né? Legal. Zanon, obrigado pela aula. Até a próxima, hein? Deus abençoe. Obrigado a todos. Que fiquem com Deus. Um forte abraço. Shalom. Shalom. Tchau, tchau.